No programa Hora Extra dessa semana você não pode perder. O TRT de Goiás completou 25 anos de instalação. O regional é reconhecido pela celeridade e pela qualidade na prestação dos serviços. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, fala sobre as medidas de preservação do emprego previstas na lei em situação de crise. Então nós temos encontro marcado. Até lá! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai conferir as seguintes notícias. TRT de Goiás completou 25 anos de instalação. O regional é reconhecido pela celeridade e a qualidade na prestação dos serviços. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, fala sobre as medidas de preservação do emprego previstas na lei em situação de crise. O Hora Extra está começando agora. O TRT está em festa, completou 25 anos de instalação. O regional é reconhecido pela celeridade e pela qualidade na prestação dos serviços. Nesse período, muitos desafios foram vencidos, como a ampliação da rede de atendimento da Justiça do Trabalho no Estado, que conta hoje com 48 varas do trabalho e 2 postos avançados. No Centro de Memória Paulo Fleury da Silva e Souza estão as lembranças e fotos de quem ajudou a construir uma história de muitas conquistas e desafios. A antiga máquina de datilografia, o perfurador de processos, a toga do primeiro presidente da primeira Junta de Conciliação e Julgamento instalada em Goiânia em 1941. Cada objeto revela um pouco do caminho que a Justiça do Trabalho em Goiás trilhou. E foram muitos passos. No início, o Judiciário Goiano estava sob jurisdição do TRT da 3ª Região, com sede em Minas Gerais. Depois passou a pertencer à 10ª Região em Brasília, até que finalmente, em 30 de novembro de 1990, o Estado ganhou um Tribunal Regional do Trabalho, com a instalação da 18ª Região. Nesse passeio pela trajetória do TRT goiano, nós encontramos essa representação de uma sala de audiências da década de 40. Tudo era muito simples, mesas, cadeiras de madeira, e na época os processos ainda eram escritos à mão ou datilografados em máquinas como essa. Tudo muito diferente do que é hoje. Olha só quanta mudança. A sala é moderna, tem computadores, um ambiente bem mais confortável. De lá para cá, a Justiça do Trabalho no Estado passou por muitos avanços, que nós vamos mostrar agora. Com o passar do tempo, o prédio do TRT 18ª Região acompanhou o desenvolvimento de Goiânia. Ganhou endereço novo, cara nova, se modernizou, até se tornar um complexo trabalhista imponente. O número de varas do trabalho no estado, que no início da década de 90 eram apenas 5, hoje já somam 48 e mais 2 postos avançados. 18 unidades funcionam na capital e 32 no interior. Atualmente, a casa tem mais de 1.400 servidores, sendo 48 juízes titulares, 48 substitutos e 12 desembargadores. Esse juiz trabalha aqui há 17 anos e sente saudades da época em que a família ainda era pequena. Todos se conheciam, o clima de colaboração era muito grande. Quando se tinha algum problema, alguma dificuldade, buscavam contato com as pessoas e todos tinham interesse rápido de resolver, de compartilhar aquilo que tinham com os colegas. Era um clima muito agradável. Ele também lembra de um dos casos mais inusitados que já julgou no tribunal. A ação de um rapaz que pediu vínculo como garçom de um determinado bar noturno e cuja defesa era exatamente no sentido de que não se tratava de um bar, mas se tratava de um prostíbulo e que o reclamante, na verdade, seria garoto de programa, mas o curioso é que ele era tão feio que era difícil de acreditar na tese da defesa já à primeira vista. E, naturalmente, testemunhas não havia, né?
O vai e vem dos servidores, advogados e jurisdicionados mostram que nos últimos anos a rotina mudou. Todos andam muito rápido, com pressa de que a justiça seja feita, já que os processos trabalhistas não param de chegar. É muito trabalho e o ritmo é intenso. A primeira instância soluciona uma média de 90 mil processos por ano. No rito sumaríssimo, eles são julgados em um prazo médio de 69 dias e de 174 dias no procedimento ordinário. Já no segundo grau, são julgadas cerca de 22 mil ações por ano e a decisão sai num período de até 91 dias. O TRT de Goiás trabalha para ser cada vez mais rápido na solução dos processos e por isso é reconhecido como um dos mais céleres do Brasil. Ele também foi o primeiro tribunal a abandonar o papel, antes mesmo da implantação do processo judicial eletrônico em 2010. Quando eu cheguei aqui, eu posso dizer que eu rascunhava sentenças à mão. As sentenças eram passadas para os digitadores. As audiências eram feitas na máquina de escrever com papel carbono. Era tudo muito difícil e eu quando fui juiz de Jataí, cheguei a informatizar aquela vara com recursos próprios, já que o tribunal não tinha sequer um setor de tecnologia de informação. Hoje, 100% dos municípios goianos são jurisdicionados às varas do trabalho, mas há cidades do interior em que o reclamante precisa se deslocar quilômetros para participar de uma audiência. Com o programa Justiça Itinerante, essa distância está cada vez menor, já que é o juiz quem vai até a cidade onde mora o reclamante. Em 7 anos, mais de 20 mil pessoas foram beneficiadas com o programa. E para tornar a Justiça do Trabalho ainda mais eficiente, o segredo está em incentivar a conciliação entre as partes. Por isso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania é um dos destaques da 18ª Região e serve como modelo para outros tribunais do país. Aqui, um juiz pode atender várias audiências ao mesmo tempo com a ajuda de servidores. Quem olha o TRT de ontem e hoje, às vezes não acredita como as coisas mudaram. Tudo agora é digital. No site TRT 18, a pessoa pode acompanhar os processos, fica bem informada sobre as notícias do tribunal no programa Hora Extra e pode até ouvir música. A atual gestão lançou este ano a Web Rádio, que pode ser acessada por servidores e magistrados durante o trabalho. Isso melhora o ambiente de trabalho e nós precisamos ter um ambiente de trabalho mais saudável. E eu entendo que a música, ela traz mais equilíbrio. Está na memória de quem viu o tribunal crescer um dos casos que marcou a história do TRT e chocou o Brasil. O da ex-empresária Silvia Calabrese, que foi presa e condenada em 2008 por torturar e explorar a menor Lucélia Rodrigues da Silva. Por meio de um acordo, a Justiça do Trabalho determinou uma indenização de R$380 mil por danos morais e estéticos para a menina que na época tinha 12 anos. Assim, o Judiciário Trabalhista segue com o objetivo de punir quem pratica injustiça e fazer valer o direito do trabalhador. Um caminho nem sempre fácil e cheio de obstáculos. Em outubro deste ano, um incêndio danificou as obras do Complexo Trabalhista. Os bombeiros levaram mais de 5 horas para apagar o fogo e a reconstrução deve demorar. O TRT tem pela frente muitos desafios como este, mas o destino é sempre a superação. O diretor-geral do tribunal acredita que a força para vencer as dificuldades está nos servidores e sente orgulho em pertencer a essa casa. Eu sinto amor pelo TRT. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista de um profissional da área de RH e ele sintetizou bem o que eu sinto pelo TRT. Ele fez uma diferenciação de que quando você gosta do que faz, sente amor pelo que faz e alguém vem e pergunta para você, onde você trabalha? Se você simplesmente está lá para receber seu salário, simplesmente está lá cumprindo um dever, você fala, eu trabalho no TRT, entendeu? Mas na minha visão, quando você pergunta para uma pessoa que gosta do que faz, sente amor pelo que faz, se ele pergunta da mesma forma, onde você trabalha? Eu falaria, eu sou do TRT. Entendeu? Porque eu faço parte dessa casa. Já foram 25 anos. E como será o TRT de Goiás no futuro? Esse complexo trabalhista funcionando em total harmonia, com servidores bem remunerados, com magistrados envolvidos e vocacionados e termos ainda uma prestação jurisdicional mais ágil. Ainda há muitos sonhos a serem realizados e uma luta constante para construir uma sociedade mais justa. Mas agora é hora de celebrar. Parabéns, TRT!
Parabéns a todos que se dedicam à missão de tornar a Justiça do Trabalho cada vez mais próxima do cidadão. O que faz a diferença no tribunal realmente são os magistrados e servidores, que são empenhados, são dedicados, dão muito mais do que o comum, muito mais do que o que é exigido, entendeu? Esse um pouco a mais é que realmente fez desse tribunal um dos melhores do país. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, fala sobre as medidas de preservação do emprego previstas na lei em situação de crise. Não saia daí, o Hora Extra volta já já. O Brasil enfrenta uma grave crise econômica. A alta do dólar e as medidas de contenção de gastos do governo para tentar controlar a inflação têm impactado o setor produtivo, desacelerando a economia. Em consequência, a indústria não para de dispensar empregados. O comércio também segue na mesma linha de ajuste. A expectativa é de que a taxa de desemprego no Brasil continue crescendo e chegue a 7,3% em 2016, prevê a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Contudo, a dispensa de empregados não é a única saída para reduzir os gastos. A legislação trabalhista traz alternativas que podem enfrentar a queda no faturamento e no ritmo de produção e preservar os postos de trabalho. E é sobre essas alternativas que nós conversamos hoje com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, que é titular da primeira vara do trabalho de Itumbiara, Goiás. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo à Hora Extra. E nós estamos justamente falando sobre alternativas para driblar a crise, preservando os postos de trabalho. Que alternativas o empregador tem de manter esses postos de trabalho e conseguir vencer esse período difícil? Bom, Marcia, é um prazer estar aqui de novo. E esse é o mundo ideal, né? Um cenário ideal em que, a despeito da crise que afeta os índices de desemprego, seja possível manter as relações de emprego com as alternativas que a legislação dispõe. Preservar na integralidade os empregos e, mais ainda, a qualidade desses empregos, salários dos empregados e todos os seus direitos é algo próximo à utopia, né? Mas, de todo modo, a legislação abre algumas possibilidades para que se enfrente, na medida do possível, os efeitos dessa crise. Há muito tempo já se conta na legislação, para ficar num exemplo, com o Instituto das Férias Coletivas. Existe ainda na legislação, e não é nenhuma novidade, a suspensão do contrato para que o empregado faça o curso de qualificação profissional. É uma outra alternativa. Mais recentemente, nesse ano ainda, tem 4 meses e pouco, veio a lume a legislação que cuida do chamado Programa de Proteção ao Emprego. Para os empregadores que forem contratar, e agora a gente já não está mais falando no campo da manutenção do contrato, mas sim na criação de postos de trabalho, coisa muito comum normalmente nos fins de ano, embora esse ano em menor escala aparentemente, né? Há ainda a alternativa dos contratos a prazo. Então, de toda forma, a legislação alberga alguns institutos que servem para pelo menos minorar aí os efeitos da crise sobre o emprego. Eu gostaria de detalhar um pouco sobre essas alternativas que o empregador dispõe para preservar os postos de trabalho e conseguir vencer esse período difícil de crise econômica. Com relação às férias coletivas, como elas funcionam e que requisitos ou providências que o empregador tem de tomar para conceder férias coletivas para os seus empregados? Certo. Bom, férias coletivas, como o nome está a indicar, é a concessão de férias a um conjunto de empregados em um só momento. Não necessariamente a todos os empregados da empresa, embora isso possa ocorrer,
mas é até mais comum que essas férias coletivas sejam concedidas a parte desses empregados, a integrantes de setores específicos da empresa, normalmente relacionados à produção diretamente. Porque as férias coletivas, em regra, o interesse do empregador nessas férias coletivas é justamente de conceder o descanso anual a um empregado que naquele momento, em relação a esse empregado, naquele momento, o empregador não tem interesse em que haja produção, justamente porque os estoques que ele tem para comercializar normalmente estão cheios, né? De tal sorte que o empregador concede férias à parte dos empregados na expectativa de que mais adiante, quando a produção for retomada num grau mais elevado, esses empregados estejam à sua disposição por um período mais longo de tempo. E isso vai acontecer na medida em que eles acabaram de ter férias. Do ponto de vista burocrático, o empregador tem que fazer a comunicação com 15 dias ao sindicato, com antecedência de 15 dias ao sindicato de empregados. Com a mesma antecedência, a Secretaria Regional de Trabalho e Emprego, órgão do Ministério do Trabalho. Existem algumas outras providências de ordem burocrática de anotação de carteira, inclusive a CLT desce a minúcias, como o fato de as carteiras poderem ser anotadas por carimbo com relação às férias coletivas, se a empresa tiver mais de 300 empregados. Enfim, essas questões muito burocráticas, mas basicamente no que interessa do ponto de vista econômico e da produção, é o fato de que parte dos empregados, integrantes de certos setores ou de toda a empresa, gozem férias em um mesmo período em que haja baixa produção. Com relação a essa alternativa, é uma medida que é bem-vinda para as grandes empresas, grandes indústrias, é isso? Normalmente, grandes empresas tendem a conceder férias coletivas com mais frequência do que pequenos empreendimentos. Até porque férias coletivas em pequenos empreendimentos que tenham muito poucos empregados pode significar o fechamento provisório do próprio estabelecimento, da própria empresa. Mas nada impede, falando em tese, que uma empresa de pequeno ou médio porte conceda a seus empregados férias coletivas. É só preciso ver se isso economicamente é viável, mas juridicamente é possível. Com relação ao período aquisitivo, a diferença, tem empregados que já cumpriram o período aquisitivo, outros não, só têm direito às férias proporcionais. Como é que fica essa situação? Bom, são duas situações realmente distintas e, infelizmente, a lei comete um equívoco a tratar dessa matéria. Mas vamos lá. Um empregado que já tem um período aquisitivo, um ano de trabalho completo, sem que tenha, em relação a este ano, gozado férias, ou seja, cumpriu o período aquisitivo, mas ainda não gozou as férias correspondentes. Com relação a este, as férias coletivas servirão de férias como férias normais. Nada se alterará em relação às férias deste empregado. Acontece que é muito possível que no momento em que se conceda férias coletivas a um contingente grande de empregados, parte desses empregados ainda não completaram o período aquisitivo. Trabalha na empresa, por exemplo, há 6 meses, só para facilitar o raciocínio. Eles gozarão de férias proporcionais. Quem trabalha há 6 meses, normalmente as férias proporcionais serão de 15 dias, porque quando se trabalha um ano inteiro, salvo a ocorrência de várias faltas injustificadas, o empregado terá 30 dias. Então, 6 meses gozará de 15. Bem, se as férias coletivas forem de 30 a todos os empregados, este gozará de apenas 15. Ainda que ele não volte ao serviço no 16º, porque está todo mundo de férias, ainda que ele não volte ao serviço, ele vai ficar afastado a partir do 16º dia, no meu exemplo, porém não de férias, ele estará à disposição do empregador, sendo remunerado normalmente. Faz diferença, diga-se de passagem, né? No meu exemplo, nos 15 primeiros dias é férias, o empregado recebe o salário mais 1/3. Nos outros 15 dias que ele fica só à disposição do empregador, é só o salário sem o 1/3 de férias. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença, com relação a esse empregado que tem férias proporcionais, depois do gozo das férias proporcionais, começa-se a contar do zero um novo período aquisitivo. Então, o sujeito foi contratado em 1º de janeiro. Normalmente, o que acontece? Todos os anos, no dia 1º de janeiro, ele adquire novo direito a férias, completa um período aquisitivo. Mas se, com 6 meses de serviço, ele teve um período de férias coletivas, ao término dessas férias, digamos, no dia 12 de agosto, ao término das férias coletivas, vai se transferir para aquele dia, 12 de agosto, a contagem para novos períodos aquisitivos a serem contabilizados para esse empregado. Isso não acontece com quem tem já o período completo de férias, né? A legislação tem um erro
que é preciso atentar. A legislação diz que para os empregados que têm menos de 1 ano de serviço, somente esses gozarão de férias proporcionais. Isso não é verdade. O empregado pode ter 10 anos, muito mais, desde que ele não tenha férias integrais a gozar, ele gozará de férias proporcionais da mesma forma que aquele que tem menos de 1 ano de serviço. Mas basicamente é essa a conta que se deve fazer. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca sobre o que prevê a legislação para a preservação dos postos de trabalho em tempo de crise. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, para falar sobre o que prevê a legislação para a preservação dos postos de trabalho em tempo de crise. Doutor Rodrigo, você falou no bloco anterior que uma das medidas é também a concessão de licença para qualificação ou de suspensão do trabalho para qualificação profissional. Como funciona essa suspensão? Qual o tempo que pode ser concedido para esse empregado e quem é que arca com essa despesa? O empregador pode instituir curso de qualificação profissional ao seu empregado, afastando esse empregado do serviço por 2 a 5 meses, para o empregado se submeter a esse curso de qualificação. E durante esse período, esse empregado receberá um benefício do INSS com recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É necessário, por óbvio, que o empregado esteja realmente frequente o curso, né? O empregador não tem custo nenhum durante esse período, porque a remuneração do empregado é paga ao fim e ao cabo pelo governo, né? E nessa suspensão não tem recolhimento Exato, nem de recolhimento de FGTS, nem de INSS. Tem algumas questões que ao término, se o empregador dispensar esse empregado durante o curso ou nos 3 meses posteriores ao seu término, então o empregador deverá pagar uma multa de no mínimo um salário a esse empregado por conta dessa dispensa imotivada. Uma alternativa também é a redução da jornada de trabalho. Quanto que pode ser reduzida essa jornada, em que condições que pode acontecer isso e com relação aos salários, como é que fica o salário do empregado? Bom, a redução da jornada de trabalho é permitida, segundo a Constituição Federal, mediante negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mais recentemente, esse ano, né, 4, 5 meses atrás, através de medida provisória, estabeleceu-se o Programa de Preservação do Emprego, que é um programa pelo qual se autoriza o empregador a diminuir em 30% a jornada do empregado e diminuir o valor do seu salário também em 30%. É necessária a negociação coletiva, a aquiescência do empregado, mas isso significará para o empregador, num momento de crise em que não precisa que o empregado trabalhe, cumpra aquela jornada integral, diminuir seus custos, vai diminuir em 30% o salário do empregado. Sob a ótica do empregado, a despeito da perda de até 30%, ele trabalhará menos também, e a rigor o empregado não perde 30%, porque o governo faz um complemento da renda do empregado, limitada a 65% do benefício máximo do seguro-desemprego, que hoje dá aproximadamente R$ 900. Trocando em miúdos e trazendo um exemplo prático disso, e indo realmente no limite do que o empregado será integralmente beneficiado pela medida, o empregado que ganha aproximadamente R$ 6.000 por mês e que sofrerá um corte de até 30%, digamos 30%, vai ter um corte de R$ 1.800, certo? Que são os 30%. A metade disso, justamente 900, ele receberá do governo. Os outros 900, ele sofrerá o decréscimo salarial, entre aspas, compensado pela diminuição da jornada. Mas esse é o limite. Alguém que ganhe mais do que isto vai sofrer um decréscimo salarial maior. Por exemplo, alguém que ganhe R$ 10.000 por mês, o decréscimo de 30%, obviamente, representará R$ 3.000.
Esses 3 mil serão repostos pelo governo? Não. O limite, como eu já disse, é 900. Então, ele ganhará, nesse meu exemplo, os 7 mil reais do seu empregador e mais apenas 900 de complementação. Esse aqui sofrerá uma redução maior. Esse programa de preservação do emprego é uma ideia que, ao menos em tese, tem muita lógica, porque, afinal de contas, a preservação do emprego aqui, mesmo que a custa, em parte, de dinheiro público, é vantajosa na medida em que, primeiro, preserva-se o emprego, por óbvio, mas não fosse isso, mais dinheiro público seria despendido, porque a alternativa é o desemprego e a percepção do seguro-desemprego. O problema é que na regulamentação, pelo menos assim me parece, na regulamentação as exigências burocráticas são tão complexas, tão grandes, que apenas empresas muito bem estruturadas conseguem fazer frente a todas aquelas exigências. De tal forma que, inclusive, a reclamação, as queixas do pequeno e médio empresário é de que, ao fim e ao cabo, dada a regulamentação e essas exigências muito detalhadas, muito burocráticas, acabam fazendo com que o programa se destine, na prática, apenas às grandes empresas, o que não parece razoável, mas é o que tem acontecido de verdade. Principalmente se considerar que quem mais emprega no Brasil são as pequenas e médias empresas, né? Para finalizar, eu queria uma reflexão sua. Em tempos de crise, sempre se fala em flexibilização da legislação trabalhista como uma solução para driblar essa falta ou essas demissões que acontecem em razão do reajuste que se faz das empresas para reduzir custos, né? E conseguir passar por essa fase difícil. Como você vê esse raciocínio? Eu acho, depende do que se queira dizer com flexibilização. Normalmente há uma repulsa grande à ideia de flexibilização, porque, na maior parte das vezes, flexibilização significa supressão de direitos de empregados. E só, é isso mesmo. E não precisa e nem deveria ser. Em que pese, pontualmente, também a classe trabalhadora tenha de dar a sua contribuição. Não estou dizendo que seja impossível. Mas há medidas que poderiam ser feitas perenemente e que ajudariam, inclusive, nesses momentos. Medidas que, de um lado, preservassem o emprego mediante incentivos a que o empregador permanecesse, mantivesse as relações de emprego, inclusive por maior período de tempo. Por exemplo, recolhimentos em valores decrescentes do INSS para, à medida que a relação se estendesse, talvez até do FGTS, mas aí haveria uma cisânia grande, uma reação forte de empregados. Enfim, eu não tenho nada contra a ideia de flexibilização, especialmente nesses momentos de maior crise econômica, inclusive na forma do programa de preservação do emprego, só que de uma forma que permitisse que todos os empregadores, especialmente aqueles de menor porte, tivessem verdadeiro, material acesso a efetivo acesso a esses benefícios. Ok. Eu conversei com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, sobre as medidas previstas na legislação para a preservação dos postos de trabalho. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer, Márcia. Obrigado. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Facebook, no Twitter e agora também na rádio TRT Goiás. Nos vemos na próxima semana.